vamos lá, continuando Mateus 6. Semana retrasada, a gente parou no fim da oração, né? A oração que Jesus nos ensinou, ele nos ensinou algo que não é somente para ser repetido, mas algo para ser entendido e como um princípio colocado diante da nossa prática de oração, né? Começar uma oração exaltando quem Deus é, né? Pai nosso, lembrando de quem Ele é, que Ele é seu Pai, que você tem livre acesso, lembrando que Ele está nos céus, que Ele está governando sobre todas as coisas, clamando para que a vontade de Dele seja estabelecida aqui na Terra, reconhecendo que toda provisão vem dEle, né? Colocando o seu coração diante dele para fazer a vontade dele, para perdoar e ser perdoado, e colocando suas petições ali, né, tanto seus pedidos, as suas necessidades no pão nosso de cada dia, como nos seus concertos, né, os seus pedidos de perdão e a sua disposição de fazer a vontade de Deus, né, perdoando uns aos outros, pedindo que Deus nos guarde e finalizar também exaltando o nome dele. E falando amém, né? Amém, que assim seja. Precisa falar amém? Não, não precisa falar amém. Nós sempre falamos como finalização, né? O selamento, vamos dizer, da nossa oração. Mas entender que a gente não vive de rituais, né? O que Jesus estava falando nessa passagem era justamente, não são vãs repetições. As pessoas que não conhecem a Deus fazem isso, mas vocês conhecem. Ele é Pai, então fale com Ele com liberdade. Sim. Quantas vezes já não acordei de madrugada pensando, meu Deus, não falei amém, não chegou lá a minha oração. Menina, quando você acorda no outro dia e fala assim, gente, eu dormi, ou quando você fala besteira. Exatamente. Fala assim, o povo até que fala, né? Senhor, que o Senhor te abençoe. Eu já acordei, gente, com as minhas pernas completas. Não foi uma vez só, não. Várias vezes que eu apaguei orando. Eu estava de joelhos e eu acordei, eu não conseguia movimentar minhas pernas. Completamente dormentes. Aí você fica aquela vergonha, né? Mas, gente, a gente vai buscando e Deus reconhece o nosso esforço, né? Ele vai saber se a gente está fazendo isso com desleixo, se a gente está fazendo isso porque não é importante, se a gente está fazendo só para cumprir tabela, ou se a gente está fazendo o que a gente pode com o que a gente tem, né? E cada dia a gente se esforça mais. E é assim que a gente caminha. Amém? Então, depois Jesus vai falar sobre o jejum, né? Ele termina falando sobre a importância do perdão, a importância da unidade entre aqueles que são os filhos de Deus, e aí ele vai começar falando do jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de serem vistos pelos outros. O que é jejum? A gente falou um pouco de jejum lá em Mateus 4, quando falamos do jejum de Jesus no deserto, e aí frisando novamente, jejum é uma abstinência alimentar. Quando você retira algum alimento, ou retira todos os alimentos por algum período para se dedicar ao Senhor, tá? Não é só deixar de comer. Esse deixar de comer tem que produzir efeitos em você. Quais são esses efeitos? É no seu interior. O jejum é uma disciplina espiritual que você está mortificando a sua carne. Você está colocando a sua carne em segundo plano. Qual é a necessidade maior que o seu corpo, né? Que as suas necessidades humanas têm? Comer. E a partir do momento que você fala para o seu corpo, olha, quem manda aqui o Espírito Santo, não são as minhas necessidades carnais, você está condicionando o seu corpo também, através do fortalecimento do seu espírito, a negar outras necessidades carnais. Quais são? Mentir, ira, traição, cobiça, todos aquelas obras da carne. Né? As obras da carne é o quê? O que a carne pratica, do que a carne se alimenta. Então, é uma prática espiritual e ela tem que gerar frutos em nós. O jejum é um ato de se humilhar. Para o judeu, eles não têm o hábito muito de jejuar.
assim, como uma prática constante como nós temos. Praticamente o jejum que eles fazem é no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Esse dia acontece uma vez por ano e eles jejuam um dia inteiro, né? Eles começam na sexta-feira e jejuam o sábado até 6 horas da tarde. É o jejum tradicional que eles fazem até hoje. Gente, tudo fecha, tudo fecha. E não pode andar carro na rua, nada. Se tiver um carro passando na rua, eles apedrejam o carro, é a maior loucura. Você vê muita criança na rua brincando e não vê os adultos. Os adultos que você vê, geralmente, são pessoas com... É o que eles chamam de pano de saco. Esse pano de saco é um símbolo de humilhação. Né? Então, qual era e é ainda a tradição entre o povo praticante judeu? Coloca esse pano de saco, gente, parece muito com... Sabe aqueles panos de chão que vende aqui em Brasília, pelo menos vende no semáforo, né? Aquele pano de chão que é um saco mesmo? Parece muito aquilo. Eles jogam aquilo por cima da roupa deles. Até tarde, né? Oi? A gente não tá mais, estava descendo. Alguém que entrou com o microfone aberto. Eles jogam aquele pano por cima. Ai, Meire, era você. Eu fechei esse microfone bem na hora que você foi cumprimentar. Desculpa. Oi, Meire. Oi. Tudo bom? Tudo bom, glória a Deus. Estamos juntas. Vou fechar aqui o áudio, tá? Alguns bagunçam o cabelo e jogam cinzas na cabeça. Tudo isso para simbolizar o jejum, aquele período de humilhação. O que talvez poderia ter uma simbologia legal de, nossa, né, a pessoa está se humilhando, está abrindo mão de vestimentas glamourosas para se colocar numa posição de humilhação, na verdade se tornou muito mais um status. E era justamente isso que Jesus estava criticando, que eles se colocavam nessa condição, não era uma coisa sincera, mas era uma coisa para ser vista. Então, o ato do jejum é um morrer para si mesmo e para suas vontades, para que a vontade de Deus te governe. É morrer para si e viver para Deus. Morrer para si é a gente parar de comer, né? É o tempo que a gente se abstém e aí a abstinência ali de alimentos. Viver para Deus é a gente, nesse período, tá buscando a presença de Deus, orando, lendo a Bíblia, se dedicando um tempo a mais para isso. É se esvaziar de si e se encher de Deus. Isso que é o jejum. O jejum é uma renúncia, a princípio de alimentos, mas que se revelará por todas as áreas da nossa vida. Então, é um ato de negar a si mesmo, negar as suas vontades. E a partir do momento que você consegue exercer essa negação de si mesmo, você vai conseguir se negar quando você quiser buscar justiça com as suas próprias mãos, quando você quiser falar uma coisa que você não deveria, né? Quando você quiser afrontar alguém no momento que você deveria ficar calado. Então, o jejum é um treinamento para isso, né? É uma prática espiritual, além de ser algo que Deus vê e que Deus recompensa. Lá em Isaías 58, e eu não vou ler porque a gente já está quase 9h30, mas, por favor, eu já falei mais de uma vez sobre esse capítulo. Eu peço que vocês leiam e meditem muito nesse capítulo. Ele está no Antigo Testamento e ele está falando sobre jejum. E o título, né, desse capítulo, nas Bíblias que tem, se chama O Verdadeiro Jejum. E ali Deus vai falando com o povo o que ele espera do jejum do povo. Não é só parar de comer, mas existe algo muito maior, existe algo muito mais profundo que envolve o jejum. Então, por favor, leiam esse texto, meditem nele, assim, internaliza. Eu vou falar mais tarde de um versículo desse texto. Jesus fala... Nath, Oi. você pode repetir de novo o capítulo, por favor? Isaías 58. Obrigada. Tá. E aí, o que começa o versículo 16 falando? Quando jejuarem. Quando dá uma ideia de quê? De uma coisa que acontece com
uma da periodicidade, né? Não é se vocês jejuarem, é quando vocês jejuarem. Então, isso aqui me mostra que o jejum tem que ser uma prática habitual na nossa vida. A gente tem que incluir o jejum na nossa agenda. Não só quando a gente precisa de algo. Isso eu estou falando para mim, porque é uma coisa que eu tenho que voltar a fazer como prática na minha vida. Não só quando a gente precisa de algo, de um milagre, de um mover. Não, mas como um hábito de relacionamento com Deus. Aquele livro que eu mostrei para vocês, da Celebração da Disciplina, está aqui em cima. Celebração da Disciplina, ele vai falar sobre o jejum, e ele assim, é bem intenso naquilo que ele propõe. Eu espero um dia realmente colocar aquilo em prática. Então, o jejum deve ser uma prática constante, pertencente à nossa vida. O jejum deve ser um hábito. E aí, o que acontece? Jesus não está criticando o fato de você falar que está em jejum. Eu tinha essa limitação na minha vida. Eu acho que eu compartilhei da outra vez no Mateus 4 isso, né? Que eu tinha essa limitação. Eu achava que eu não podia falar que eu estava em jejum, ninguém podia estar sabendo. E eu me peguei em situações super complicadas, em que se eu não falava, não era se eu não falasse, eu não falava, mas eu me sentia mal porque eu falava assim, poxa, eu estou mentindo. Por exemplo, alguém me ofereceu alguma coisa, eu falava que não queria. Eu estava querendo, mas eu não podia, porque eu tinha me proposto a algo. Assim, eram coisas bem minhas, assim, né, que eu coloquei. Por exemplo, não estou com fome, não. Não é por isso que eu não quero, sabe? Eu não estava sendo sincera nas minhas razões. E aí, teve um dia que eu me incomodei muito com isso, e aí Deus me mostrou isso. Falou assim, olha, o problema não é falar que você está em jejum, o problema é você falar isso para ser reconhecido. Então, o problema está na motivação do coração. Qual era a motivação dos judeus quando eles colocavam toda essa aparência, né, triste, lamentável? Por quê? Porque eles queriam ser vistos e aprovados. Nossa, olha como ele é santo, ele está em jejum. Às vezes você pode falar no almoço, né? Foi convidado para o almoço, não precisa preparar nada para mim porque eu estou em jejum, de boa. Você pode falar isso de boa, mas você pode falar também, eu vou falar porque a pessoa vai achar que eu sou bem santa, sabe? Então, quem vai saber disso? Você e Deus. Então, o que a gente tem que consertar é a motivação do nosso coração. O jejum não deve ser usado para impressionar os outros, trazendo glória para si mesmo. O jejum não me engrandece, ele engrandece quem Deus é em mim. Ele engrandece a presença de Deus dentro de mim. Então, não tem como. O jejum está certo e eu estou sentindo orgulho daquilo que eu estou sendo. Na verdade, é um período de humilhação e não de orgulho. E aí, Jesus, as 3 vezes que se fala aqui no capítulo 6, dessas práticas, né, de justiça, vai falar sobre a ajuda aos necessitados, a oração e o jejum. E nas 3 vezes a mesma frase vai ser mencionada. E o seu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus, desde lá do início do Sermão do Monte até aqui, e os momentos que vão seguir também, ele está o tempo todo tirando os nossos pés do chão, tirando o nosso coração, a importância das coisas nessa terra e colocando os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que não se pode ver. Existe valor no secreto, na generosidade secreta, que é a primeira parte do capítulo, na oração que é feita em secreto, que é a segunda parte do capítulo, e no jejum que é feito em secreto. O secreto revela a sua fé, a sua confiança no mundo espiritual, naquilo que você não pode ver, naquilo que você não pode controlar. O secreto tira sua mente do natural e coloca ela no espiritual. O secreto te tira do controle e põe Deus no controle. Quando eu oro no secreto, só é eu e Deus. E ali minha fé está sendo colocada à prova. Porque se eu não acredito que aquilo vale, para que eu vou fazer? Na frente dos outros eu posso fazer por N motivos, mas no secreto é porque eu creio que Deus está me ouvindo, que Ele vai agir a meu favor. Se eu ajudo alguém secretamente, é porque eu quero fazer o bem daquela pessoa, eu quero fazer algo para alguém que Deus criou. Eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para fora, eu estou olhando para o outro e eu estou olhando para Deus. Sua melhor recompensa é a que vem de Deus. Às vezes a gente quer ser recompensado, a gente quer receber gratidão de volta,
a gente quer fazer e espera o obrigado. Mas o que Deus espera de nós é um coração totalmente doador. Tipo, eu vou fazer porque eu sei que eu tenho que fazer, porque eu sei que isso agrada a Deus e porque eu estou revelando que existe Deus em mim. Como é que eu vejo que tem Deus em mim? Através do amor, porque Deus é amor. E quando eu amo, eu revelo que o amor de Deus está aperfeiçoado na minha vida. E quando eu não busco recompensas instantâneas, recompensas aqui nessa terra, eu estou demonstrando para mim mesma que a minha fé está em Deus. O que é a fé? É a certeza das coisas que não existem, que não se podem ver. A fé é comprovada dessa forma. E aí, ainda falando sobre esse entendimento espiritual, sobre a verdade do reino, que não se pode ver com os olhos naturais, Jesus também vai aplicar esse princípio às riquezas, a partir lá do versículo 19, quando ele vai falar: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Toda riqueza desse mundo é perecível. Gente, a gente vê que não leva nada com a gente. Nada. Você pode juntar o que for, fazer o que for. Nem a roupa você vai vestir no dia do seu velório vai com você. Uma situação, né, recente que a gente viveu, a gente perdeu, né, uma tia, que dia que foi? Tem 2 meses e meio, mais ou menos. E quando minha sogra foi lá para ver a questão da cova, que enterrar tudo, tiveram que tirar o caixão da mãe dela que estava enterrada, porque enterrar no mesmo lugar. Eu não entendo muito bem como é que funciona, mas eu sei que tiveram que ir lá tirar o caixão e tirar, né? Abrir, tirar lá os ossos. Eu não sei o que foi feito, se foi colocado numa caixinha, não sei o que aconteceu. Enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que nada a gente leva, né? Diz que o corpo com certeza estava decomposto, já tem muitos anos que a mãe da minha sogra morreu. A roupa também já estava decomposta, né? Porque tantos anos. Mas o sapato, gente, estava intacto. Outra tia nossa que viu, falou que o sapato estava intacto. Então, assim, gente, nem a roupa que a gente vai vestir no dia do nosso velório vai com a gente. Não vai ficar tudo aí. Então, toda a riqueza desse mundo, ela é perecível. Roupas caras faziam parte dos tesouros naquela época, né? Juntavam-se ouro, prata, pedras preciosas, e roupas também faziam parte do tesouro. Por isso que Jesus fala, né, da traça, porque a traça, ela come a roupa. Deixa eu ver aqui. Quem é que está nesse Gálatas M10? Aqui falou assim, ó, interessante que tudo que a Bíblia nos ensina a fazer, nós somos recompensados de volta. É tipo uma troca. Deus nos pede, mas ele nos recompensa. Oi. É Chayane. Oi, Chayane. Porque você não colocou o nome? Eu tô aprendendo ainda a mexer nisso. Deus não se recompensa, né? Ele não fica devendo nada para ninguém. Eu não diria nem que é uma troca, porque aquilo que ele faz por nós, a gente não tem nem como recompensar, né? Fazer algo na altura daquilo que ele faz por nós. Mas a Bíblia fala o tempo todo sobre recompensa, sobre uma coroa, sobre que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Então, Deus recompensa. Ele não precisaria, mas ele recompensa o nosso trabalho que é feito nele. O único lugar onde a gente vai ter um tesouro seguro, uma recompensa que não perece, é nos céus. E aí Jesus vem e fala sobre isso, porque, de novo, ele está tirando os nossos pés do chão e nos levando para o céu, para aquilo que realmente importa. Tudo aqui acaba. Tudo aqui tem um limite de tempo, de existência, mas o céu, ele é eterno. Seu tesouro é aquilo que é mais precioso para você. É onde você deposita seu tempo, suas forças, a sua confiança, e é ali que está o seu coração. Porque o que é o seu coração? É tudo isso, aquilo que você se dedica, aquilo que você ama de fato, aquilo que tem a sua atenção. E aí Jesus fala sobre isso, olha, porque aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar seu coração.
O que for mais importante para você é que vai ter a sua atenção, é que vai ter o seu coração, é que vai ter a sua adoração. Jesus nos chama para depositar o nosso coração naquilo que permanece e que realmente é seguro. Lá em 2 Coríntios 4,18 vai falar o seguinte: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isso aqui é a tradução das palavras de Paulo daquilo que Jesus falou, né? Que o nosso tesouro não está naquilo que a gente pode tocar, naquilo que a gente pode manipular, mas o nosso tesouro está em algo que não se pode ver, e a gente confia nisso pela fé. O chamado é para nós andarmos por fé e não por vista. Isso está lá em 2 Coríntios 5:7. Fala que nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós podemos controlar, aquilo que nós podemos ver. E aí, como é que a gente faz para juntar esses tesouros nos céus? Como é que a gente faz para ter o nosso coração naquilo que não perece? Por meio das práticas mencionadas até aqui. Até aqui, Jesus estava falando sobre isso, sobre esses tesouros. E quais são, eu ainda anotei aqui, né? Mencionados até aqui, sem que se tenha buscado a recompensa de homens, porque você pode fazer uma boa ação, ter um ato de justiça, mas se a sua motivação estiver errada, Jesus falou que você já recebeu sua recompensa. Se você, por exemplo, está ajudando alguém com a motivação de ser reconhecido por isso, você já recebeu sua recompensa, porque era isso que você queria. Mas se você faz aquilo com a motivação certa, existe uma recompensa reservada para você. Então, como a gente ajunta tesouros nos céus? Primeiro, ajudando os necessitados. É quando fala lá no versículo, nos primeiros versículos, sobre a questão da esmola. Ajudando os necessitados. E no Mateus 6,4 vai falar: porque seu pai que vem em secreto te recompensará. O que é essa recompensa? É o seu tesouro que está sendo acumulado no céu. Orando no modelo que Jesus nos ensinou, não só por algo que você queira receber, mas exaltando o nome de Deus, perdoando aos outros, andando em santidade, vivendo por meio da vontade de Deus. Você está fazendo o quê? Você está acumulando tesouros nos céus. Terceiro, como? Jejuando, fortalecendo o seu espírito por meio da mortificação da sua carne. Você está, através disso, acumulando tesouro no céu. Você está fazendo algo com uma confiança em algo que não se pode ver, em algo que é eterno, que Deus vai te recompensar. E também, né, que isso vai estar dentro do que a gente falou no primeiro ponto, da ajuda aos necessitados, da generosidade, é sendo generoso. Agora, prestem muita atenção no que eu vou falar. Porque no versículo 22, parece que Jesus muda de assunto, né? Ele vai falar sobre os olhos serem a candeia do corpo, e depois ele volta a falar de dinheiro. Então, peraí, Jesus estava falando de dinheiro, sobre as riquezas, o tesouro nos céus, e não o tesouro na terra, riquezas da terra. Aí ele para o assunto para falar sobre olho bom e olho mau, e de repente ele volta a falar de dinheiro. Isso eu nunca consegui entender. Até o dia que naquela Bíblia judaica, que eu já mostrei para vocês, eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, que eu descobri por que esse texto está aqui. Na cultura judaica, olho bom e olho mau é uma expressão que se refere à generosidade e à avareza. Aqui a gente não fala mal olhado. Mal olhado não tem nada a ver com uma pessoa que vê mal. Tem a ver com inveja, né? Com cobiça. Por exemplo, a gente fala mão de vaca. Uma pessoa que é estrangeira escuta um termo desse. Já pensou, Jéssica, você falar aí? Town hand, é assim que fala? Ninguém vai entender nada, vai falar, essa mulher tá doida, o que tem a ver com o contexto aqui? Mas é porque são expressões. E olho bom é uma expressão que o judeu usa para falar de generosidade, e olho mau, uma expressão que o judeu usa para falar de avareza. Isso, gente, eu vi nessa Bíblia judaica. Sabia disso, né? Olho bom e olho mau.
Eu, É com relação à avareza eu vi isso nessa e Bíblia. generosidade. E depois, né, quando eu fui fazer o estudo aqui também, eu fui atrás dessa fonte, né, da informação disso, e eu achei em 2 sites. São sites de judeus messiânicos. O que é judeu messiânico? São judeus que acreditam em Jesus como Cristo, né, como Messias. E lá fala sobre isso. E aí a gente vai ver, eu vou pedir para alguém abrir para mim em Provérbios 22:9 e outra pessoa abrir para mim em Provérbios 28:27. Quando estiver pronto aí, me fala. Primeiro, 22:9. Então, olho bom é uma expressão que é Ain Tová. Ain é olho e Tová acredito que seja o que complementa essa expressão para falar olho bom. Ain Tová é olho bom e Ain Hará é olho mau. Então, eu acho que Hará deve ser tipo mal mesmo, maldade, tudo, porque Haram é pecado. Dessa parte eu sei. Vem dessa origem. Provérbios 22:9 está pronto aqui. Lê aí para mim. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Alguém tem outra tradução? Essa que ela leu é 28:27? Não, é o Não, 22:9. 22:9. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Viu essa tradução? Uhum. A Dameire já traduziu como generoso. Quem que leu a outra? Os bons olhos. Quem? Chayane. Oi, Chayane. A tradução da Chayane já fala de bons olhos. Esse bons olhos é o olho bom. O olho bom, mesmo olho bom que Jesus estava falando lá. Então, olho bom quer dizer generosidade. A Bíblia da Meire, eu acho que já é a NVI, já vai traduzir no significado para a gente, que é o quê? Generosidade. Então, aquele que tem um coração generoso, que significa olho bom. Alguém leu 28:27? Quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Viu? Fechar os olhos para a pobreza, seria o olho mau. Interessante, né? E aí a gente vê que, na verdade, Jesus não mudou de assunto. Jesus continua falando da questão das riquezas. Ele está falando da generosidade e da avareza. Ele vai falar o seguinte, que os olhos são a lâmpada do corpo. A forma como você vê as coisas diz muito sobre quem você é. Então, os seus olhos, eles são só um instrumento de revelar aquilo que está dentro de você, se é luz ou se é trevas. E isso está falando da forma como você encara a vida, da forma como você olha para os outros. Quando os nossos olhos estão voltados para a necessidade dos outros, nós somos iluminados por dentro. Quando a gente está olhando para fora e não para dentro. Um dos textos que mexeu muito comigo nos nossos estudos foi aquele do homem que tinha hidropsia, que é um inchaço do corpo. E ver que Jesus, né, o texto é colocado ali naquele contexto para falar do cheio de si. Cheio de si é quem? Quem olha só para si, quem olha só para as suas necessidades. Quando você só olha para si, na verdade, você está cheio de trevas, porque você só pensa em você, você passa em cima dos outros, você não exerce o amor. Eu quero ler o texto que eu falei com vocês, lá de Isaías 58, eu vou ler 2 versículos. Lá vai falando sobre o verdadeiro jejum, aquilo que que Deus espera de nós, né, no jejum, nesse tempo de dedicação, e ele vai falar assim, ó, ele começa no 6, o jejum que eu desejo não é esse, aí vai falando várias coisas, eu vou ler. O jejum que eu desejo não é esse, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado?
vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada. Prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você. A glória do Senhor estará na sua retaguarda. Quando nós olhamos para fora, quando nós olhamos para a necessidade dos outros, a gente encontra a nossa cura. Quando a gente olha somente para a gente, é só escuridão, é só devassidão, é só egoísmo, é só avareza. Mas quando a gente olha para a necessidade do outro, nós somos curados. E interessante que eu separei esse texto para ler, que eu sempre me lembro dele quando eu falo sobre cura. E interessante que o versículo 8 começa falando sobre luz. Aí a sua luz se irromperá. A luz que existe dentro de você, ela vai sair para fora, ela vai se iluminar, porque você colocou os seus olhos na necessidade de alguém. Quando seus olhos estão voltados só para você mesma, suas próprias necessidades, o seu interior se torna trevas, escuridão. O que você vê é deturpado, porque você está vendo só de acordo com a sua percepção, com as suas necessidades. A sua visão fica deturpada. E aí a gente entende o que Jesus fala na hora que ele fala assim, ó, se a luz que estiver dentro de você for trevas, quão grandes trevas serão? O que está falando? Se o entendimento que existe dentro de você, na verdade, for trevas, for deturpado, nossa, só vai ser trevas. Aquilo que você vê é trevas. Por isso que ele fala assim, ó. Para você cuidar, né? Na minha tradução não está assim, não. Fala para você cuidar dos seus olhos, para que a luz que esteja dentro de você não seja trevas, para que o entendimento que você tem, na verdade, seja um entendimento errado. E aí são trevas. E aí, se isso é trevas, são tremendas trevas, porque vão ser muitas trevas. Tudo que você vê vai estar corrompido. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Quando eu olho para outra pessoa, eu posso ver algo de Deus nela. Quando eu olho para o meu próximo, eu vejo Deus nele e eu manifesto o amor. Porque a pessoa pode ser o que for, mas ela é uma criação de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus. Deus a ama e ele espera que eu ame também aquela pessoa. A avareza, a gente lembra de avareza sempre com panduragem, né? Como pessoa mesquinha. Mas a avareza, eu fui atrás da origem da palavra em vários textos que utilizam avareza na nossa tradução e sempre ela foi colocada como cobiça. Então a avareza ela está muito ligada à cobiça, ao desejo incontrolável, compulsível de ter e ter mais coisas. A avareza ela está ligada ao desejo de você ter vantagem. E quando você quer ter vantagem, você ignora simplesmente a necessidade dos outros. Você só pensa em você. Se tiver bom para você, você vai fazer independente disso, prejudicar alguém. A nossa riqueza está em fazer a vontade de Deus. E a gente já aprendeu que a gente serve a Deus servindo pessoas. A gente serve a Deus amando pessoas. E amar as pessoas é a manifestação de Deus em nós, porque Deus é amor. Lá em 1 João vai falar exatamente isso, que ele vai falar assim, olha, ninguém nunca viu a Deus, mas quando você ama o seu irmão, você está manifestando Deus, você está trazendo quem Deus é. Por quê? Porque Deus é amor. Fala. Então, a avareza é o mesmo que ganância? Sim. Ok, obrigada. 1 João 4, 11 e 12 fala o seguinte, ó. Amados, visto que Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Por quê? Porque Deus é amor. Quando nós amamos, nós manifestamos quem Deus é. No versículo 16 aqui vai falar sobre isso. Ó. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está lá em 1 Timóteo 6,10, que vai falar, né, que muitos, na ganância, né, no desejo de se tornarem ricos, acabaram se perdendo, acabaram se desviando, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O desejo de se ter riquezas, as riquezas desse mundo escravizam o nosso coração. Vira uma coisa assim incontrolável, uma coisa que se sobrepõe a tudo e que vai fazer com que você renuncie em princípios. Faz você passar por cima de pessoas para alcançar o que você almeja. E a pessoa que ama o dinheiro não consegue ser generosa, porque ela quer para ela, ela ama o dinheiro, ela ama as riquezas, então ela não abre mão daquilo. Ela não consegue ser generosa. O senhorio ao dinheiro, e aí Jesus vai falar, né? Que aí parece que ele volta no assunto, mas agora a gente já entendeu que ele não mudou de assunto. Ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará a outro, se dedicará a um e desprezará a outro. Quando a gente serve o dinheiro, a gente não consegue servir a Deus. Quando a gente ama o dinheiro, a gente vai odiar aquilo que Deus manda a gente fazer. Quando a gente está servindo ao dinheiro, a gente vai honrar o dinheiro e a gente vai desprezar o Senhor. Porque o reino de Deus, eu vou compartilhar um vídeo com vocês que fala isso. O reino de Deus custa tudo o que a gente tem. Ele foi dado de graça, mas ele não é barato, vamos colocar assim. Existe um preço, e o preço é tudo. Tudo a serviço do reino. Então, eu não posso ter riquezas, então eu não posso ter uma poupança, porque eu estou acumulando tesouro na terra. Não, você não pode ter o seu coração nisso. Eu anotei aqui, ó. Nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter riqueza, mas são elas que não podem ter a gente. Eu sou o senhor do meu dinheiro, eu sou o senhor das riquezas. Eu quem comando, não são elas que me comandam. Se eu tiver que abrir mão de tudo, como Jesus falou para várias pessoas, larga tudo e me segue, o meu coração tem que estar naquilo que é eterno e não naquilo que é temporário. Nath, Sim. E a gente tem que entender que nada é nosso, é tudo dele. Eu não sei por que a gente vive num apego com as coisas quando elas não são nossas. Sim. Né? Tudo a gente, quando for daqui, vai deixar. Então, é um grande sinal que não é nosso. Lá no Antigo Testamento fala, né, que é o Senhor quem lhe dá forças para obter riquezas. Então, se a gente tem condições de ter alguma coisa, seja fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, a gente só tem condições de trabalhar e se esforçar por algo porque Deus tem nos sustentado, porque Deus tem nos dado a vida. Então, esse entendimento de que tudo é dele facilita muito a vida. É difícil, porque a gente está apegado naquilo que os nossos olhos veem, a gente está apegado naquilo que esse mundo valoriza, mas precisamos entender que isso não é o que tem valor verdadeiro, isso passa. Existe algo que é eterno. A gente tem que ser movido por aquilo que é eterno. A nossa motivação tem que estar naquilo que é eterno. O dinheiro, e por que fala de dinheiro, né? Quero fazer um comentário aqui que fala assim, ó, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Alguém tem alguma tradução diferente para dinheiro? No versículo... A minha tem a Deus e a riqueza. Riquezas. Alguém tem alguma outra coisa? Algumas Bíblias vão trazer mamon. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. E também tem uma coisa que muito se fala, que mamon é o Deus da riqueza. Gente, mamon significa riqueza, dinheiro em grego. Então, é a mesma palavra, tá? Não é uma entidade da riqueza, mas mamon significa dinheiro. E dinheiro, na minha Bíblia, eu acho que na de vocês também, e a riquezas também, está com letra maiúscula. Deus está com letra maiúscula e dinheiro está com letra maiúscula. Mas é por quê? Porque quando Jesus colocou os dois nos patamares, né? Colocou... Na minha não, só Deus está com letra maiúscula. Né? Na minha as duas estão com letra maiúscula. E as que tem mamon, eu acho que também vem com letra maiúscula. Por quê? Porque quem serve ao dinheiro tornou ele um Deus na sua vida. E Deus não vai competir esse espaço, esse pódio só tem lugar para uma pessoa. E a gente que estabelece quem é que vai ocupar ele.
Então, o que acontece com o dinheiro? O dinheiro, ele oferece uma falsa segurança. Quando confiamos nas riquezas, a gente deixa de confiar em Deus. A gente está passando por uma situação crítica, né, agora, por exemplo, com relação aos hospitais. Não tem vaga em nenhum hospital. E a gente tem gente aqui de Minas, tem gente... eu não sei como é que está nos Estados Unidos, né? É Califórnia, né, Jéssica? Não, eu estou na Carolina do Norte. Carolina do Norte. Como é que está em relação aos hospitais aí? Tá tudo vazio. Vazio, Não. né? Aqui, eu não sei se você está sabendo, mas aqui o nosso quadro são assim, os hospitais estão completamente lotados, as pessoas precisando ser internadas, precisando de UTI, não tem lugar nenhum. E não importa o tanto de dinheiro que você tem. Se não tem vaga, não tem vaga, entendeu? Existem pessoas com plano de saúde, existem pessoas com muito poder aquisitivo, mas não tem vaga para ninguém. E a riqueza, ela não pode garantir isso. Então, é uma falsa segurança que a riqueza dá. Quando o Tiago, eu não sei se todo mundo aqui sabe a história do Tiago, mas o Tiago, ele teve leucemia, ele foi curado. E quando ele estava no tratamento, várias pessoas se dispuseram a ajudar. A igreja do meu sogro dispôs do caixa da igreja para bancar o tratamento do Tiago. Essa tia dele que faleceu, falou que venderia o apartamento para pagar o tratamento. Acabou que o plano, no final das contas, bancou. Mas, assim, tem um tio que ele conta para mim uma história, eu nunca chequei, mas ele conta para mim que meu sogro chegou no hospital, falou assim, quanto que é o tratamento que a gente paga? E o médico, bem frio, falou para ele assim, olha, o senhor pode guardar todo o seu dinheiro para você, porque o seu dinheiro não vai comprar a cura do seu filho. Duro, difícil, mas muito verdadeiro, né? As riquezas, elas vão oferecer essa falsa segurança, mas elas não são capazes de nos prover em tudo o que nós precisamos. Só Deus pode nos prover naquilo que a gente precisa. E aí, por que Jesus vai colocar o dinheiro numa posição de Deus, do lugar de Deus? Lá em Efésios 5:5, em Gálatas 3:5, quando vai falar de avareza, quando vai falar de ganância, fala que é idolatria. A ganância é idolatria. Idolatria é quem? É o dinheiro. Quando eu sou uma pessoa gananciosa, quando eu sou uma pessoa avarenta, na verdade, eu estou com um Deus no meu coração. E esse Deus é o dinheiro, é a ele que eu estou servindo. É Deus quem supre todas as nossas necessidades. E aí, Jesus vai continuar falando sobre isso, falando assim, olha, o tesouro de vocês está no céu, vocês podem ter a riqueza que for, mas o suprimento de vocês vem de Deus. Então, para de ficar correndo de um lado para o outro, preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. A vida não é mais importante do que a comida? Claro que é, porque a comida só tem serventia para alguém que está vivo, para alguém que não está vivo não tem serventia nenhuma. O corpo não é mais importante do que a roupa? Claro que é, porque a roupa serve ao corpo e não o contrário, né? Não é o corpo que precisa de uma roupa, mas é a roupa que precisa de um corpo. Né? Vamos colocar, a importância está na vida da gente e não naquilo que a gente precisa, porque aquilo que a gente precisa, a gente só precisa por estar vivo. Acho que já ficou claro, né? Então, Jesus vai falar isso, a vida é mais importante. E Deus, quem que sustenta a sua vida? Pode acontecer alguma coisa que vai fazer com que você garanta a sua sobrevivência? Não. Você pode ter um infarto fulminante de uma hora para outra e acabou. Não é a gente que sustenta a nossa vida. Quem mantém a nossa vida é Deus. Só temos vida porque Ele nos deu. E se Ele mantém a nossa vida, Ele não vai manter também a nossa comida, que é uma coisa menor. Se Ele mantém o nosso corpo, Ele também não vai manter as nossas vestimentas, que é uma coisa muito menos importante do que a nossa própria vida. E aí Jesus vai falar, olhem para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial alimenta elas. As aves irracionais, incapazes de fazer qualquer coisa, e elas não passam nenhum tipo de necessidade, porque Deus dá aquilo que elas precisam. Quanto mais a gente,
que a gente pode semear, colher, armazenar. Quanto mais a gente que tem todas essas condições, quanto mais a gente, Deus não vai cuidar. Esse paralelo com as aves é justamente isso, Lance. Olha, elas têm muito menos condições de subsistência do que vocês. E Deus não deixa faltar para elas, quanto mais para vocês, que Deus dá não só o suprimento, como a forma de conquistar o suprimento. Então, aqui não é um apelo para que a gente viva como as aves, sem semear, sem colher, sem se programar, né? Sem armazenar. Muito pelo contrário. É para entender que a gente tendo tudo isso, a gente tem mais possibilidade que as aves. Então, se Deus cuida delas, ele não iria cuidar da gente também? A preocupação em nada acrescenta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora, umas Bíblias vão falar 1 côvado à sua vida, 1 centímetro que seja a sua vida, sua preocupação não acrescenta em nada, mas a sua confiança, sim. A sua dependência em Deus acrescenta muito. Se Deus se preocupa com uma flor, e aí vai falar dos lírios do campo, se Deus se preocupa com uma flor que hoje está ali linda, daqui a pouco ela já nem existe mais, Ele não vai suprir a nós em tudo que nós precisamos. O problema, muitas vezes, está na nossa cobiça, porque a gente quer mais do que a gente precisa. E aí a gente vive insatisfeito, a gente vive com falta, a gente vive achando que Deus não está fazendo nada pela gente, porque a gente está sempre cobiçando além do que a gente precisa. É errado eu querer alguma coisa que não é uma necessidade básica? Não é. Mas a primeira coisa que eu tenho que reconhecer na minha vida é que Deus me dá tudo que eu preciso. E Ele pode fazer muito mais, Ele pode atender os desejos do meu coração, mas um coração grato que faz eu alcançar esse além. Se eu viver cobiçando aquilo que eu não preciso, eu vou viver insatisfeito, eu não vou conseguir reconhecer as coisas que Deus já tem feito por mim. E aí Ele vai fazer, e eu vou cobiçar outras coisas, Ele vai fazer, e eu vou cobiçar outras coisas, e eu vou estar sempre alimentando esse espírito de insatisfação dentro de mim. Quem não conhece a Deus é que precisa correr atrás dessas coisas, porque eles não têm quem lhes supra. Mas nós temos um Pai, nós temos um provedor. Jesus falou sobre isso lá no versículo 32. Ele fala, pois os pagãos são aqueles que não são judeus, e traduzindo para o contexto de hoje, são aqueles que não têm a Deus, né? Aqueles que não são povo de Deus. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quando a gente reconhece que temos um Pai, que temos um Deus que cuida de nós, a gente não fica andando preocupado com essas coisas, porque a gente sabe que Ele vai suprir em tudo aquilo que precisamos. E aí vem um versículo famoso que todo mundo fala de cor, mas erra numa palavrinha, que fala o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Completem para mim. O que vem depois? E todas essas coisas serão acrescentadas. E as demais coisas serão acrescentadas. Como é que é, Meire? E as demais coisas lhes serão acrescentadas. Isso aí, Meire, você não leu, você falou aquilo que a gente decorou. Uhum. Mas não é isso que está escrito. É o que a Chayane falou. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Não são todas as outras coisas vos serão acrescentadas, não são todas as demais coisas vos serão acrescentadas, são todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas? Aquilo que Jesus acabou de falar. O que comer, sim, o que beber e o que vestir. É aquilo que a gente precisa. Isso é uma verdade. Quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele vai dar tudo aquilo que a gente precisa. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é se preocupar com as coisas do reino, com as coisas que são eternas, em fazer a vontade de Deus. E confiar que Ele vai cuidar de você.
Uhum. Ansiedade. Aqui Jesus termina falando, né, o capítulo 6, no 34, falando: portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Quando eu era criança e lia esse texto, eu falava assim: nossa, que coisa pessimista, né? Basta cada dia seu próprio mal. Então, todo dia eu tenho que esperar um mal diferente. Mas o que Jesus está falando é o seguinte: ele está falando sobre ansiedade. E o que é ansiedade? Eu vou rapidinho. O que é ansiedade? Ansiedade é a preocupação com aquilo que está por vir. Aquilo que vai acontecer que você não tem controle nenhum para mudar. Então, se você está esperando pelo mal de amanhã, deixa amanhã. Se acontecer amanhã, amanhã você trata com isso, mas você não vai começar a sofrer hoje. Viva o hoje. Se existe alguma coisa para resolver hoje, resolva agora. Se não é hoje, deixa para amanhã. Porque às vezes, eu falo muito isso para minha sogra, quando ela vai fazer exame, ela sofre demais, assim, ela fica muito angustiada. E eu falo para ela, você sofre antes desnecessariamente, porque você está sofrendo por algo que não aconteceu. Porque eu tenho medo que aconteça. Se acontecer, vai sofrer antes e depois. Deixa para sofrer só depois. A ansiedade é isso. E o que a ansiedade faz com você? Você não vive o hoje, porque você está muito preocupado com o que vai acontecer amanhã, e você começa a tentar viver o amanhã que você não pode mudar hoje, ou seja, você não vive. Então, Jesus está ensinando o seguinte: olha, lida com o hoje, vive o hoje. Amanhã vai ter as preocupações de amanhã, vai ter os problemas de amanhã, vai ter, mas deixa para você lidar com isso amanhã, vive o agora, senão você não vai viver nunca. Aí amanhã você vai ver os problemas de depois de amanhã, do mês que vem, do ano que vem, e você nunca vive. Pode falar, Meire. Voltando à dependência de Deus, né? E a gente crer que Ele supre realmente as nossas necessidades. O professor de música das crianças pediu que eles levassem uma escaleta. A gente nem sabia o que é isso. E aí a Franciane foi para o telefone, para a internet, para ver o que era escaleta e quanto custava isso. A que ela achou mais barata foi R$120 fora o frete. Uhum. E aí ela falou: mãe, eu não tenho. Eu olhei para ela e falei assim: Deus proverá. Aí eu fui no rapaz que tem ali da Lan House para liberar o meu celular, que estava lotado, estava travando tudo. E aí enquanto ele foi tirar as fotos, botar para o pendrive, resolver o problema do celular, eu fiquei do lado de fora esperando. Chegou um rapaz e pediu para imprimir algumas coisas que ele tinha mandado pela internet. Enquanto ele fazia todo esse serviço, o Francisco, eu fiquei conversando com um rapaz chamado Bruno. E aí, conversando, ele falou que era professor de música. Aí eu disse assim: que legal, você é professor de quê? De piano. Aí eu digo: pois é, nós hoje fomos surpreendidos com o pedido do professor da Escola das Crianças por uma escaleta. Procuramos comprar essa escaleta, mas é muito cara para nós que estamos agora, no momento, sem essa provisão. Aí ele olhou para mim e disse assim: eu tenho uma escaleta em casa. Aí eu falei: você vende? Aí ele disse: não, eu dou. Aí eu falei: como assim? Ele disse: não, ela está lá guardada, ninguém usa, novinha, e eu vou dar para você, para os seus netos, eu vou te dar. Eu tomei um susto, mas um susto tão grande. Não, Deus é Deus, né? Aí eu falei assim: mas você não quer nem vender por um preço mais acessível para mim? Ele falou: não, eu vou te dar, porque aí eu vou saber que ela vai ter uso e vai servir para alguém. Aí eu falei: olha, que Deus te abençoe por essa bênção, entendeu? Porque isso para mim é uma bênção que está vindo do céu. Aí ele agradeceu e disse assim: eu estou indo lá em casa buscar. Falou para o rapaz: daqui a pouco eu volto. E foi lá e buscou a escaleta linda, maravilhosa, numa bolsinha novinha. Que legal. Entendeu? Então, quando a gente crê no Senhor e sabe que Ele é quem provém
tudo na nossa vida, a vida se torna totalmente diferente do que a gente querer viver com a força do nosso braço, porque nós não somos capazes. E isso é o quê? É o secreto. Exato. Saiu, Deus enviou, e isso é fé. Eu até imagino você chegando em casa e falando para a Fran, consegui a escaleta, meu pai me deu. Assim, ou mais ou menos. Daqui para Lan House não tem nenhuma loja de música. Isso. E aí, outro dia, uma amiga veio aqui em casa e a gente estava sem arroz, feijão, essas coisas. E ela foi e disse assim, Mary, fala o que está precisando que eu vou te doar. E ela me trouxe uma cesta com muito mais do que o que eu pedi. Eu não sei se você conhece uma moça chamada Natália. Ai, então, coisas são que acontecem na minha vida. Entendeu? Na nossa vida aqui. Essas coisas acontecem. E aí você fala assim, Deus não existe. Como que Deus não existe? Ele é purinho na nossa vida. É purinho na nossa vida. Ele entendeu? Sabe. E assim, a gente então, Natália, eu só tenho que agradecer. Amém. A gente tem que viver isso dos dois lados, sabe, gente? Tanto do lado... mas eu faço também. Quando eu tenho, eu faço questão de ajudar. E é legal você estar falando isso, que eu estou vendo uma coisa aqui que começou e está fechando o capítulo. A gente começou o capítulo falando de ajudar quem tem necessidade. E a gente está fechando o capítulo falando sobre quando nós temos necessidade, nós devemos depender de Deus. Olha como as coisas estão conectadas. E assim, esse tempo que a gente tem caminhado junto estudando a Bíblia, isso foi uma das coisas que me trouxe uma visão sobre a questão do serviço. E quando a gente está precisando, a gente tem que entender que Deus vai nos prover em tudo aquilo que a gente precisa por meio da nossa fé, que traz a realidade as coisas que não existem. E quando a gente tem condições de ajudar, a gente tem que ver isso como uma oportunidade de estar servindo a Deus. Eu até falei dessa forma assim para Meire, justamente porque é o que tem no meu coração, sabe? Obrigada pela oportunidade de poder servir. É o que eu contei a história lá do senhorzinho na fila do supermercado, várias histórias que vocês têm no dia a dia de vocês, que às vezes a gente só tem que mudar a nossa perspectiva para fazer tudo com a motivação certa. Então, muitas vezes, Deus vai se apresentar a nós, Jesus, a música que a gente falou, né, do Ontem Te Vi. Te vi num menino na rua, te vi numa pessoa necessitada, porque Deus se revela dessa forma, nos dando oportunidade de servirmos. Olha só, é uma oportunidade da gente conquistar uma recompensa eterna. Deus coloca algo na nossa frente para que a gente possa ter uma recompensa. Então, é algo que eu tenho guardado assim no meu coração, de aproveitar todas as oportunidades que tiver para servir. Tem uma amiga minha que está aqui, que eu fui jantar na casa dela um dia, e ela, assim, é Mulher Maravilha, né? Faz 1000 coisas. E chegou no final do jantar, eu fui para a cozinha com ela e comecei a lavar a louça. E ela, não, Nath, para, não sei o que, não sei o que. Aí eu puxei a louça e falei para ela, deixa eu te servir, por favor, deixa eu te servir. Porque eu já estava com esse entendimento, assim, de, cara, eu tenho que aproveitar a oportunidade de fazer algo por alguém. E às vezes é uma coisa pequenininha, é um copo que você vai lavar, é um copo d'água que você vai dar para alguém que está com sede. Às vezes é uma coisa maior, é uma coisa que te custa, é uma coisa que você deixa de fazer para você, para fazer por alguém. Mas em tudo é uma oportunidade de servir, uma oportunidade de você acumular um tesouro no céu. Outra coisa, Nath, Deus ele é perfeito em tudo, né? Eu estou evangelizando 2 pessoas, o meu ex-marido e a atual mulher dele, porque eu estou levando os 2 em nome de Jesus para batismo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim, quando eu começo a conversar com ele ao telefone, ele sempre tem um mas, e aí corta, né? E aí, orando para Deus, eu falei assim, Senhor, como é que eu faço para poder atingir o coração dele e fazer
fala comigo assim na hora que eu estiver conversando com ele. Aí o Senhor falou assim, não, você não vai falar mais. Eu falei, como assim, Senhor? Ele disse, não, você vai escrever. Escreva tudo que você quer dizer para ele, escreva tudo que você quer dizer para ela e mande a cartinha para eles. Então, a gente pode servir ao Senhor de todas as maneiras, até escrevendo. Amém. Isso mesmo. Então é isso, gente. A gente finaliza o capítulo 6 com muitas lições para nós, que eu oro para que o Senhor coloque no nosso coração e a gente viva isso de fato. Seja uma coisa mais bonita, gente. De beber.